Manuscrito descoberto por brasileiro fala da infância de Jesus. Seria o mais antigo manuscrito que fala sobre Jesus quando criança. Um dos pesquisadores é o brasileiro Gabriel Nois Macedo. O manuscrito passou despercebido durante muito tempo na Biblioteca Estadual e Universitária Carl von Ossietzky de Hamburgo, mas graças ao trabalho de pesquisadores, entre eles um brasileiro, o documento foi decifrado e agora considerado o registro mais antigo de Jesus Cristo. O papel, datado de 1600 anos, era considerado apenas uma nota antiga e privada, ou seja, poderia ser uma carta pessoal ou uma lista de itens domésticos. Entretanto, os papirologistas Ladios Berkes, do Instituto de Cristianismo e Antiguidade da Humboldt-Universität, e Gabriel Nois Macedo, brasileiro, da Universidade de Liege, identificaram o fragmento como a mais antiga cópia do Evangelho Apócrifo de Tomé. Os evangelhos apócrifos são relatos da vida de Jesus que a maioria das igrejas cristãs, como a Igreja Católica, também não reconhece. As descobertas saíram na revista Zeitschrift. Apesar das histórias não estarem na Bíblia, o papiro traz passagens que eram compartilhadas entre os fiéis na Antiguidade e na Idade Média. O manuscrito conta milagres de Jesus. Este achado monumental estava escondido na Biblioteca e Universitária Karl Heuschel, em Hamburgo, na Alemanha. O manuscrito, conhecido como Perhambi Grace 1011, é uma relíquia dos séculos IV ou V, originário do Egito Antigo tardio. A participação de um pesquisador brasileiro na equipe trouxe um sabor especial a esta descoberta, reforçando a contribuição global para a compreensão da história antiga e religiosa. Agora, por que esta descoberta é tão importante? A relevância desse papiro transcende a sua antiguidade. Embora os textos da Bíblia sejam amplamente conhecidos e estudados, os fragmentos apócrifos, como este, oferecem uma luz sobre as narrativas que não foram incluídas no cânone bíblico oficial. Este específico fragmento do Evangelho da infância de Jesus Cristo, conhecido por contar histórias sobre os milagres de Jesus quando ainda era criança, fornece perspectivas fascinantes sobre a evolução dos textos bíblicos e suas diferentes interpretações ao longo do tempo. Agora, como foi realizada essa descoberta? No coração da descoberta estão Gabriel Nois, um papirologista brasileiro, e seu colega Ladios Berkes, pesquisador em Berlim. A dupla estava analisando digitalizações de papiros quando se depararam com este fragmento único, que inicialmente pensaram ser um documento cotidiano sem grande valor. No entanto, ao identificar a menção a Jesus e a uma narração conhecida como Vivificação dos Pardais, a importância do papiro tornou-se muito clara. Detalhes fascinantes revelados pelo manuscrito sobre a infância de Jesus. Tamanho e escrita. O fragmento mede aproximadamente de 11 por 5 centímetros e contém 13 linhas em letras gregas, sugerindo que foi escrito por um estudante e não por um copista profissional. E a língua
original. A predominância do grego como língua da cultura e do registro teológico da época é reafirmada por este papiro, que é o documento mais antigo a registrar esse texto em grego, embora o Evangelho da Infância seja conhecido em outras 9 línguas antigas. E o local de origem? O papiro provém do Egito Antigo tardio, demonstrando a rica troca cultural e religiosa da região naquela época. Este papiro não só enriquece nosso entendimento do cristianismo primitivo, mas também destaca a importância de considerar todas as fontes históricas, até mesmo aquelas que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. A contribuição de pesquisadores dedicados como Norris, Macedo e Berks é fundamental para desvendar os segredos guardados por séculos e para compreender melhor as complexidades do passado. Por exemplo, há milagre de Jesus quando ele ainda era criança. Ele brincava à beira de um riacho e fez 12 pardais de barro. Seu pai José o encontra naquela situação e briga com o menino, perguntando por que ele estava fazendo aquilo no santo sábado. Jesus, então, com 5 anos, bateu palmas e deu vida às figuras de barro. Nossas descobertas sobre esta cópia antiga grega da obra confirmam a avaliação atual de que o Evangelho da Infância, segundo Tomé, foi originalmente escrito em grego. Segundo Berks, provavelmente é um exercício de escrita feita em escola ou em mosteiro, por causa da caligrafia desajeitada e com traços irregulares. O fragmento tem 10 por 5 centímetros e contém apenas 3 linhas gregas, com certo de 10 letras por linha. É considerada uma descoberta significativa, uma vez que remonta os primórdios do cristianismo. Por um lado, porque conseguimos datá-lo do século IV ao V, tornando-o o exemplar mais antigo conhecido. Por outro lado, porque podemos obter novos insights sobre a transmissão do texto. Jesus Cristo fez milagres durante a infância? Jesus foi um menino normal ou foi dotado de poderes mágicos? Segundo os livros apócrifos, ele sim foi dotado de poderes mágicos. E também pseudos-evangelhos revelam essas obras escritas pelas comunidades de cristãos entre o século I e II não foram incluídas na Bíblia. Os 3 trechos de milagres abaixo são dos livros apócrifos da Bíblia, que eu vou falar agora. Este menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho depois de haver chovido. Fez depois uma massa mole com o barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figuras e ordenou-lhes: voai! E os passarinhos, formados de barro, foram embora gorjeando. Um menino pela janelinha. Outra história diz que havia um pai de família que, irado ao ver seu filho, ia com Jesus e, para que não o seguisse mais, prendeu-o numa torre fortíssima e muito sólida, sem buraco, nem entrada alguma, além da porta e de uma janelinha estreitíssima. Jesus foi até ele e lhe disse: estende-me a mão ou um dedo pelo buraco. E tendo feito isso, Jesus pegou a mão daquele menino e o tirou através daquela estreitíssima janelinha. Este relato também é contado nos livros apócrifos. E o salto à distância é outra historinha contada
nos livros apócrifos. E o pai de família, cheio de raiva, pegou um pau com a intenção de bater em Jesus e seguiu até um monte em cujo sopé estende-se uma plantação de favas. Jesus, porém, escapou da sua ira, dando um pulo do cume da montanha até um ponto distante, como a flecha de um arco, e os outros meninos, querendo dar o mesmo salto, caíram no precipício, fraturando pernas, braços e pescoços. Muitas outras histórias dos livros apócrifos são contadas, porém, será que isso é verdade? A Bíblia não contém trechos como estes, mas sabemos que a infância de Jesus são poucos revelados na Bíblia Sagrada. Temos a menção na Bíblia Sagrada apenas da época em que Jesus se perdeu em Jerusalém e foi encontrado no templo, falando com os sábios da época. Os mistérios da infância de Jesus e as exóticas teorias sobre elas você pode conferir no próximo vídeo. Eu sou Radassa Carvalho e eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, deixar a sua contribuição.